Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa madrugada? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Mas é para o chefe aqui, ó. Ele falou da minha barba e eu olhei para os cabelos dele. É que eu estava falando da barba de Arão. Isso, e eu lembrei dos cabelos de Jesus. E os seus cabelos são brancos como a neve, né? É uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja, nesse lindo estado que mora dentro do meu coração. Feliz em estar ao lado do deputado Eliseu Dionísio, que chegou em Brasília numa hora tão boa, virou meu guarda-costa e está apanhando junto comigo, né? Glória a Deus, porque não é a senhora, né? Quero pedir aqui, pastor, desculpa pelo transtorno que picharam as igrejas, né? Me desculpa, é a primeira vez que acontece isso, né? Mas eu quero as fotos para mostrar para o Brasil todo. E pelo que picharam na rua, a culpa é sua também. O pessoal da Uni mexeu comigo e eu fui fazer um discurso. E assim que eu terminei o discurso, ele falou para mim: por que você não pega no pé deles? Eu falei: como? Uma CPI. Foi culpa dele, ele que falou esse negócio. Aí eu fui atrás e descobri que tinha um monte de falcatruas mesmo, né? Então, nós estamos no caminho certo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Senão não teremos amanhã. Então, me desculpe a todo o transtorno, mas eu não recuo. Se tem alguém que não tem medo, sou eu. Eu não tenho força, mas coragem me sobra. Abra sua Bíblia comigo então, no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. Deus está aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1. Glória a Deus. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre aquela casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para recuarem. Porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus. Toma ela nas suas mãos e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.
maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, santos obreiros que estão na minha retaguarda, eu ministro o Evangelho do meu Salvador desde criança e tenho muito orgulho de ser o que sou. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Antes de estar político, eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais político, mas serei sempre pastor. Não existe ex-ungido. Às vezes o ungido, ele se aposenta, às vezes ele tira umas férias, mas ele não é declinado da sua vocação, porque a Bíblia diz que o Senhor, quando dá o dom, ele dá o dom sem arrependimento. Por isso, eu falava ontem com o deputado Eliseu que eu gosto de estar no parlamento, mas eu amo estar no púlpito. Quer me ver ficar realizado é me dar um microfone na mão e pessoas para que eu pregue elas. Não importa se é uma grande multidão ou se são meia dúzia de pessoas que têm fome e sede de justiça. Eu já preguei em todos os tipos de cultos que você possa imaginar. E de todos eles tem um que eu amo, em particular. É o culto de vigília. Eu amo pregar para vigilheiros. Primeiro porque o vigilheiro já não tem mais nada para perder na vida, né? Se tivesse com a vida ganha, não estava aqui, estava em casa dormindo, né? Só fica de madrugada agarrado ao anjo quem está disposto a morrer pela bênção. E esse crente vigileiro, ele diz para o anjo: eu saio aleijado, mas saio com a minha bênção dentro do coração. Geralmente o culto de domingo, ele é mais elite, né? As pessoas que já trabalharam, ganharam o seu dia, a sua semana, então vem para o culto. E pregar no culto de domingo às vezes é muito complicado, porque as pessoas, elas são cheias de si, né? O culto de domingo é aquele culto familiar, mas as pessoas vêm para mostrar a sua roupa nova, o carro novo que está lá fora. No culto de vigília não. Só vem quem está arrebentado. Só vem quem já perdeu tudo e um pouco mais. E eu amo pregar para esse tipo de gente, porque se no culto de domingo as pessoas não dão muito grito, porque é muito elitizado, na vigília o que não falta é grito. Porque afinal de contas a pessoa já perdeu tudo. Então o que é mais um grito? Ela não está nem aí para quem está do lado dela, já está tudo lascado. Então ela diz: Jesus, eu quero a minha bênção e só saio daqui depois que ela chegar. Tem algum vigileiro de verdade aqui? Então levante a mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Chacoalhe a pessoa. Diga: Deus te trouxe aqui nesta madrugada para isso. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família. E só quem crê nisso dê um grito para acordar a cidade toda. O texto que eu li nesta noite é um texto lindo. A simples leitura dele move o coração da igreja. Vocês viram a reação do povo no final do texto. Os crentes deram glórias a Deus. Alguns falaram em línguas estranhas, porque sabem o peso e o poder da palavra. Eu fico imaginando o que vai acontecer com você quando eu lhe revelar o porquê este texto aconteceu. Por que é que este momento chegou? Muitas pessoas equivocadamente pensam que por causa deste texto Salomão era um santo homem. Muitas pessoas, quando leem esse texto, pensam que foi a oração dele que trouxe Deus para a igreja. Alguns pensam que foi a sua sabedoria divina que deu a ele a sensibilidade de construir um santuário para Deus. Tudo erro, equívoco mesmo. Salomão era um homem muito prático. Todo ser inteligente é extremamente prático. Era muito racional. Todo ser extremamente inteligente, ele é racional porque a sua mente é uma mente analítica. É uma mente de um cientista. E o cientista geralmente só acredita naquilo que os olhos podem ver, naquilo que as mãos podem tocar. O texto que está para nós essa noite como meditação, ele foi provocado por causa do pai de Salomão, o poderoso rei Davi. O Davi de Batseba, o Davi de Golias, o Davi que
tocou o coração de Deus de tal forma que Deus disse: esse é um homem diferente, é um homem segundo o meu coração. Davi é o único homem da história que consegue agregar dentro dele dois sentimentos paradoxais. Primeiro, ele é guerreiro, e segundo, ele é poeta. Como pode um poeta ser guerreiro? Como pode aquele que verseja com uma harpa na mão trocar a harpa por uma espada e arrancar a cabeça de um homem? Geralmente são coisas que não cabem dentro do mesmo ser, mas Davi tinha esta habilidade. Pelo Senhor, ele arrancava a cabeça de um gigante e 5 minutos depois lavava suas mãos do sangue do gigante, pegava a sua harpa e com o coração contrito ao céu dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi é esse homem que tocou o coração de Deus. Ele era guerreiro e poeta. Oxalá caísse sobre nós esta madrugada a unção de Davi. Que não saia daqui homens e mulheres normais, que saiam daqui guerreiros e poetas. O seu lado guerreiro você vai usar lá na rua. Aqui dentro não precisa guerrear, porque todo mundo aqui é amigo. A arma de guerra você usa lá fora, contra Satanás, contra Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Ao entrar aqui dentro, guarde a arma e pegue a sua harpa e eia, vamos dar ao Senhor um lindo culto de adoração. O crente no culto é poeta, lá fora é guerreiro. E foi esse Davi que provocou Deus quando estava passando por um momento de luta e enfermidade na sua alma, dado ao pecado com Batseba, sabendo que carregava sobre ele o sangue de inocentes, como seus 4 filhos que foram mortos. Não, pastor, foram só 3, não, foram 4 mesmo. A única filha mulher de Davi morreu moralmente quando foi violentada pelo seu irmão Aminon. E Aminon que é morto por Absalão, e Absalão que é morto por Joabe, e é o filho de Batseba com Davi que é morto pelo próprio Deus. Esse grande rei, depois de ter sobre si o sangue dos inocentes, depois de escrever com muita santidade no coração o Salmo 51, e é no Salmo 51 que ele conquista a minha alma, e acredito que conquista a sua, quando ele olha para o céu e diz: tira tudo que eu tenho, tira o reino, a fama e a riqueza, só deixe em mim o teu Santo Espírito, porque esta é a maior de todas as riquezas. É esse rei que depois de escrever o Salmo 51 e de passar por depressão profunda por ter tido o sangue dos inocentes sobre a sua mão, que resolve tentar fazer meia-culpa com Deus e dar a Deus um lindo santuário. Davi é o arquiteto do templo de Salomão, para quem não sabe. Davi é aquele que desenhou o templo de Salomão, para quem não sabe. Ele intentou dar a Deus o templo, e Deus disse: a ideia é boa, mas não vai sair da sua mão, porque a sua mão tem sangue de inocentes. Então coube aquele que herda o trono pós-Davi construir para Deus um santuário. Mas o que me chama a atenção nesta madrugada é a construção do tabernáculo em si. O tabernáculo agora, que deixa de ser um templo móvel para ser um templo fixo, deixa de ser aquela tenda que era montada e desmontava para ser agora um local como que uma casa de veraneio para o Deus de Israel ali descansar. Uma casa gigantesca, feita de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, etc. e tal. Escrito agora pelas mãos de Salomão, que dá ordem aos seus servos para que busquem ao redor do mundo o melhor que há na terra, porque ele quer dar ao Deus o seu pai o presente que o seu pai desejou, mas não pôde. E quando Salomão, muito ético, mas todavia muito racional, está compondo o grupo de homens que vão construir aquele santuário, ele recebe de um dos seus súditos a seguinte observação: o Senhor escolheu os melhores pedreiros para a construção do santuário. Foram, se não me falha a memória, 153 mil funcionários para a construção daquele grande templo e posteriormente o próprio santuário, ou o próprio castelo, palácio de Salomão. E dinheiro não lhe faltava, não lhe faltava também bom gosto. Todavia, um dos homens que trabalhavam ao lado de Salomão disse a ele: o Senhor quer construir para Deus uma casa, o Senhor escolheu os melhores homens para trabalhar, o Senhor escolheu o melhor produto que há para se fazer o templo, mas lhe faltou pensar em uma coisa: já que este templo será o melhor, na inauguração desse templo é preciso que os melhores adoradores aqui estejam. Não basta ser apenas um templo de Salomão, a essência tem que ser de um cenáculo. Pegou aí? Vou falar de novo. Podemos congregar num templo de Salomão,
Mas o conteúdo do templo tem que ser o conteúdo de um cenáculo, onde a glória de Deus desce sobre ele. Alguém se lembrou disso? E Salomão então, mais do que depressa, deputado Eliseu, pede para que as pessoas indiquem o nome dos sacerdotes. Ele quer o sacerdote mais famoso. Ele quer a banda ou o grupo de levitas mais famoso do seu templo. Ele quer os melhores tangedores de Israel, os melhores musicistas de Israel do seu templo. E quando tudo isso está pronto, alguém diz a ele: Salomão, mas precisamos de alguém agora que possa compor a maior e melhor música que Israel já ouviu. E Salomão pede uma lista de quem são os maiores compositores de Israel. Só que ao pedir a lista, alguém diz a ele: Salomão, é melhor não olhar a lista. Tem um grande músico que é vivo, e ele tinha uma unção parecida com a do seu pai. O seu pai escreveu os salmos, e esse homem também escreveu os salmos, e 10 dos seus salmos estão impregnados na alma de Israel. E Salomão diz: então me tragam esse homem para que ele componha a música. E aí apresentam a ele um problema: esse homem não pode mais compor, porque ele já tem 55 anos. O ministério sacerdotal do Velho Testamento ia até os 50. Aos 50 anos, os sumos sacerdotes, os sacerdotes eram aposentados, eram afastados do seu vínculo com Deus e davam espaço para outros. E Salomão, muito prático, diz a história, que diz ao seu conselheiro: se este não pode porque a lei o proíbe, traga alguém que seja tão bom quanto ele. E o conselheiro de Salomão me insiste dizendo: não há alguém tão bom quanto ele. Ele é especial. Ele tem uma unção diferente, ele tem uma graça. E Salomão diz: mas a lei proíbe. E é aí que um súdito de Salomão diz a ele: a lei proíbe, mas o rei detém a mão da lei sobre si. Se o rei revogar a lei, quem é que irá contra o rei? E a história diz que Salomão diz: por que é que eu revogaria uma lei para inserir no seio deste santuário um homem que já foi afastado por ela? E os súditos dizem: traga o homem aqui e ouça o Senhor da boca dele. E Salomão manda trazer esse homem que está aposentado, esse sacerdote que há 5 anos não canta, não congrega, esse homem que há 5 anos não tem uma palavra dentro do santuário. A tradição diz que quando esse homem sobe as escadarias do templo e chega diante de Salomão, o seu semblante está descaído, está desfigurado, está angustiado e entristecido. E a resposta é muito simples: todo homem que nasce para fazer uma coisa e é arrancado daquilo que nasceu para fazer, ele morre por dentro. Ele não podia mais cantar, e ele nasceu para cantar. Ele tinha que compor, mas ele foi proibido de compor porque a lei o havia afastado. Ele estava jubilado. E Salomão então pede para que esse homem se apresente a ele. E esse homem está diante de Salomão agora. E Salomão diz: por que insistem tanto para que você seja o compositor da música da inauguração do templo que o meu pai queria dar para Deus? Quem é você? E é aí que começa a história. Esse homem que está diante do rei Salomão diz: o meu nome é Asaf. Mas nem sempre foi Asaf. O meu nome foi trocado quando eu era adolescente. E isso desperta a curiosidade de Salomão. E ele quer saber: por que o seu nome foi tocado? E o homem diz: eu tenho que voltar no templo 40 anos atrás. Está pronto para fazer uma viagem comigo? Vamos deixar o homem contar então. 40 anos atrás eu era um menino de 15 anos. Sendo um garoto de 15 anos, eu era um levita por natureza. Eu estava em Jerusalém, pronto para cantar e dançar, esperando que os portões de Jerusalém se abrissem. Porque a história é que quando os portões de Jerusalém se abrissem, entraria por dentro de Jerusalém o maior rei da história. E junto com este rei entraria a vitória do seu primeiro grande exército em batalha. O rei do meu tempo era Davi, seu pai. E o seu pai, quando assumiu o santuário de Israel, porque Israel não é só um reino, é um santuário. Deus habita em Israel. Há uma promessa para aqueles que oram pela paz de Jerusalém até os dias de hoje. Porque Jerusalém é a cidade de Davi. Quando a Jerusalém da terra for destruída, descerá do céu uma nova Jerusalém. Tamanha a paixão de Deus por aquele povo. Então a história diz que esse homem passa a contar para Salomão que quando Davi assumiu o trono de Saul, Davi passou um pregão pelo reino. E ele percebeu que o trono que ele herda de Saul é um trono quase que completo. Ele é perfeito, mas é incompleto. O reinado que Davi herda de Saul é um reinado perfeito, mas incompleto.
Como é que algo pode ser perfeito e incompleto, pastor? Já te explico dando um exemplo. Por exemplo, um oleiro. Um oleiro está sentado sobre as rodas fazendo um vaso. O vaso só sai da mão do oleiro quando ele está perfeito. Nenhum oleiro permite que o vaso saia de sua mão trincado ou quebrado. Mesmo o vaso sendo perfeito, o vaso que sai da mão do oleiro é incompleto. O vaso perfeito, mas incompleto, vai parar em uma loja. E lá na loja, exposto na vitrine, as pessoas só vão olhar para o vaso se ele estiver perfeito. Porque ninguém quer comprar um vaso trincado ou quebrado. Mas o vaso que está na loja perfeito, ele ainda é incompleto. Quando uma dona de casa compra o vaso e leva ele para casa, ela só comprou porque ele é perfeito, porque ele não é trincado e nem quebrado. Mas aí então a dona de casa dá vida ao vaso e coloca dentro dele flores. Aí o vaso que era perfeito ficou completo. O reino de Salomão, ou o reino de Davi, que ele herda de Saul, é um reino parecido com um vaso que saiu da mão do oleiro. Ele é perfeito, mas ainda é incompleto. É mais ou menos como o céu, para um dia onde nós iremos. O céu que Deus fez é perfeito. Alguém tem dúvida disso ou não? O céu é perfeito, porque Deus é o arquiteto supremo do universo. Ele não erra em nada. Mas o céu perfeito de Deus é incompleto, porque os moradores do céu estão dentro dessa vigília ainda. Só quando esses moradores saírem da terra e forem para lá, o céu perfeito ficará completo. Como o vaso que saiu da mão do oleiro, perfeito, só é completo quando se coloca flores nele. O reino que Davi herdou é perfeito. Por quê? Porque tem súditos, porque tem armamento bélico, porque tem espaço geográfico na terra, porque tem latifúndios, porque tem fazendas, porque tem um trono, porque tem um estatuto, porque tem uma constituição. A constituição do reino de Israel era o decálogo dos 10 mandamentos. O Velho Testamento todo, o livro de Levíticos, é a constituição do reino sagrado de Israel. Davi herda um reino perfeito. E esse reino perfeito estaria perfeito aos olhos de qualquer homem natural. Eu disse homem o quê? Mas Davi nunca foi natural. O homem natural só percebe as coisas que são naturais. E qualquer homem natural perceberia que o reino, naturalmente falando, era um reino perfeito. Mas Davi era espiritual. E quando ele passa um pregão pelo povo, ele vê que Israel tem dinheiro, ele vê que Israel tem reino, mas ele vê que Israel está triste, porque a maior riqueza de Israel não era dinheiro. A maior riqueza deles era o alicerce da fundação do seu reino. O reino de Israel era um reino teocrático. A monarquia entrou por outras vias. O Deus que governava Israel havia sido expulso de lá. O eterno Jeová, aquele que guiou o povo por 40 anos no meio do deserto e não deixou faltar nada a eles, ele havia sido expulso do reino de Israel. Quem já leu os livros de Samuel sabem do que eu estou dizendo. Nem Saul conseguiu fazer com que a glória de Deus permanecesse naquela terra. O próprio profeta Samuel, que vai ungir Davi, um dia chega diante de Deus sem saber o que falar ao certo, porque Deus sabe o que Samuel vai dizer e Samuel está desconcertado. O próprio Deus abre a boca e diz: Samuel, eu sei o que você veio fazer aqui. Você veio trazer a notícia de que Israel não me quer mais como seu Deus, como seu rei. Eles querem um rei homem. Eles querem um rei que eles possam tocar, que eles possam ouvir, que eles possam adorar. Eu não vou me intrometer nisso. Se eles não me querem, eu vou embora daqui. Avise ao povo que eles vão ter o rei que eles querem, mas sentirão a minha falta. Deus é tão metódico que ele saiu de Israel literalmente. Ele deixou que Israel visse. Na grande batalha, onde Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, levaram 30.000 soldados judeus para brigar com 10.000 filisteus. Qualquer um olhasse de longe a dizer: a batalha está vencida pelos judeus, porque são 3 por 1. Mas aconteceu um fenômeno estranho. Os filisteus mataram quase todos os judeus. 29.999 soldados caíram. Sobrou apenas um soldado da tribo de Benjamim, que quando entra dentro de Jerusalém, todo desfacelado e cortado, entra aos gritos dizendo: roubaram o nosso povo, mataram os nossos soldados. Ofni e Finéias foram mortos e roubaram a arca de Deus. Vou repetir: aqueles que são espirituais roubaram a arca de Deus. A arca de Deus era a arca da aliança. Aquela caixa de madeira de acácia pintada de ouro por dentro e por fora, que tinha dentro dela os utensílios sagrados de Israel. Um vaso de ouro com maná, as tábuas da lei, e havia lá dentro também a vara de Arão que havia florescido.
O propiciatório que estava sobre a arca não era só uma tampa, era o símbolo do trono de Deus. Por isso haviam 2 querubins de ouro batido cujas asas se tocavam. Ali era o trono onde Deus se sentava. Uma vez por ano o Eterno saía do céu, sentava sobre as asas daqueles querubins de ouro, sentia o cheiro do sangue nos 4 cantos daquela arca, olhava para o sumo sacerdote e dizia: o sacrifício foi perfeito, avise a Israel que haverá paz, prosperidade e saúde por mais um ano. A arca não era apenas uma caixa de madeira pintada de ouro, era um porta-joias de verdade. E o que é que ela portava em si? A glória de Deus. Vou falar de novo. Não eram apenas utensílios feitos e fabricados pela mão do homem. Dentro dela havia a expressa glória de Deus. Em todos os lugares que esta arca passou, ou ela trouxe bênção, ou ela trouxe maldição. Depois que saiu de Israel, ela fez falir reinos inteiros, e também fez homens ficarem extremamente prósperos. E quando Davi fez um pregão pelo reino, ele descobriu que o reino perfeito estava incompleto, porque a plenitude de Israel não estava na terra, mas na presença do Deus daquela terra. E o que é que Davi faz? Davi manda chamar os soldados que ele herdou de Saul, e ele propõe uma batalha. É uma batalha que parece ser insossa, porque Israel não está sendo provocado. Ninguém quer ir para uma batalha a troco de nada. Mas Davi chama os soldados e diz: nós vamos lá no arraial do inimigo e vamos pegar de volta o que é nosso. Nós vamos trazer Deus de volta para Israel. Olha que coisa linda, vou repetir para ver se você entende. Davi não queria só a arca, Davi queria trazer Deus de volta para Israel. Eu vou falar de novo. Davi não queria só os utensílios de ouro que estavam dentro daquela arca, ele queria trazer Deus. Se Deus foi embora, Davi quer trazer Deus de volta. Que seja esse o desejo da sua vida nessa madrugada, que você deseje levar para casa Deus de volta. E eu estou com meu corpo arrepiado aqui. Deus está aqui, caminhando no meio dessa congregação, esperando alguém dizer: me abrace e me leve para sua casa de volta, porque a minha glória me acompanhará com você. É Davi que empreende essa guerra. É ele que pega os filisteus no contrapé em uma madrugada. É ele que vence os filisteus. É ele que consegue encontrar a arca da aliança de volta. Quando o sol está amanhecendo, ou quando o dia está amanhecendo e o sol está aparecendo, trazem para Davi no campo dos filisteus a arca da aliança. Quando Davi coloca os olhos naquela arca, o seu coração se alegra. Os soldados que estavam com Davi faziam parte de uma geração que não conheciam a arca. Eram homens que viviam de lendas. Que viviam do que, igreja? A nossa geração parece viver de lendas. Ouvimos testemunhos contados há 30, 40 anos. Quem dera a nossa geração tivesse o mesmo sentimento de Davi, de buscarmos aquele que pode provocar sinais novos no nosso meio. Aquilo que era só lenda tem que voltar a ser uma realidade no nosso meio. Alguém acredita nisso aqui ou não? É Davi que começa a provocar o coração de Deus para que Deus retorne para Jerusalém. A história diz que próximo à batalha tem um rio, e Davi leva todos os homens para se banhar. Enquanto os homens estão se banhando, porque ele quer voltar para Israel em pureza, em santidade, limpo, ele pega um soldado e manda esse soldado ir à frente avisar a sua esposa Mical ou Milca, a filha de Saul. E ele pede que ela prepare Israel para uma festa. Se tem alguém que entende de festa em Israel, é a filha do rei Saul, neta de fazendeiro, filha de rei, conhecia tudo sobre festa. Ao receber a notícia, ela promove 2 festas em Israel. Uma para a plebe, para o povo, no meio de Jerusalém, e a outra para a alta corte de Davi no seu palácio. Está tudo pronto. Davi agora prepara os seus soldados. Ele tira a roupa de batalha e veste uma roupa real. Alguém se aproxima dele e diz: ó rei, a coreografia de volta para Israel depois de uma batalha é assim: à frente vai o rei sentado em seu cavalo com a indumentária real. À esquerda do rei vai um soldado carregando a bandeira do exército que perdeu a batalha, arrastada ao chão. À direita do rei vai um soldado erguendo a bandeira real aqui em cima, mostrando que esta é a bandeira da vitória. Atrás do rei vem os seus súditos principais e depois o grande exército. Davi se prepara, ele monta a coreografia. A história diz que quando ele vai colocar o cavalo para andar, ele sente que tem algo errado. Então ele chama um soldado antigo e diz como é mesmo a coreografia, e o soldado repassa com ele. Israel volta para casa
em vitória assim. O rei vai à frente com a coroa na cabeça. À esquerda, alguém segurando a bandeira do exército inimigo para baixo. À direita, a bandeira do rei erguida em cima, os súditos, e atrás o exército. Davi olha e assim está montado. À esquerda está a bandeira dos filisteus arrastada ao chão, com a cara de Dagon, meio homem, meio peixe, uma espécie de sereia, está arrastado pelo chão. Qualquer um que andar pela terra vai ver que Dagon perdeu. À direita de Davi está uma outra bandeira, e ela não tem o desenho de um peixe, tem o desenho de um leão, o leão da tribo de Judá. É esta bandeira que traz a vitória. Aqui atrás está aqueles homens que Davi trouxe com ele lá da caverna de Adulão, os 30 homens rejeitados pelo povo, e atrás o exército. Mas Davi ainda não está satisfeito, tem algo errado, e Davi repassa a coreografia de novo. Como é que eu volto para casa? O rei vai à frente. E Davi pergunta como, e o homem repete: o rei vai à frente. E Davi diz: já entendi. Ele se afasta com o cavalo e dá um grito: tragam a arca! E a arca vem em cima de uma carruagem de bois, puxado por bois velhos, cujos músculos já estão cansados. E quando a arca vai passando entre os soldados, está todo mundo dizendo: o rei está errado, quem vai na frente é o rei. Quando a arca passa à frente de Davi, Davi manda a arca ficar à frente. Alguém diz: o rei, quem vai à frente é o rei. Davi diz: é o que eu estou fazendo. Quem vai à frente é o rei de Israel, não sou eu, é ele quem tem que ir à frente. A caminhada é curta, porque no meio da caminhada e no trote do passo lento dos bois velhos, a arca ameaça cair de cima da carruagem. E quando a arca ameaça cair, um homem chamado Uzá pula em cima da arca. Até hoje todo mundo bate em Uzá. Eu acho que eu sou o único pregador do mundo que defendo ele. Por isso que eu sou polêmico, deputado Eliseu. Porque todo mundo fala: tá vendo? Não pode tocar naquilo que é do Senhor, vai morrer igual Uzá. Ei, Uzá foi um herói. Quando ele viu que a arca estava escorregando da carruagem, a tampa ia se abrir, ele se jogou em cima da arca. Ele se jogou para que a tampa não abrisse. Pergunte por quê. Por que você acha que todo lugar que a arca passou, as pessoas adoeceram? Que graça tem você achar uma caixa e não poder abrir ela? Toda vez que a arca ia parar em algum povo, alguém ia lá e abria a arca para ver o que tinha dentro. E aquela arca não tinha só utensílios. Lembra que eu disse? A glória de Deus habitava dentro dela. Quando a tampa ia abrindo, ia morrendo todo o exército de Davi, Uzá pulou em cima dela. Ele fechou a tampa, mas não deu tempo de sobreviver, porque o que saiu dela comeu ele, e ele morreu queimado. Esse é o meu herói. Quando Davi viu aquilo, ele se lamentou tanto, que ele mandou tirar a arca de cima da carruagem, e mandou homens carregarem a arca. 6 homens, 3 de cá, 3 de cá. E Davi disse mais: a cada 6 passos vamos sacrificar um boi ao meu senhor. Alguém diz: nós vamos chegar lá só daqui 10 anos. Imagina, 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um boi. Até matar o boi, queimar esse boi inteiro, pronto. Mais 6 passos, mata o boi e queima. Mais 6 passos. Alguém disse: ô rei, nós vamos chegar em Israel só o ano que vem. E há quem diga que Davi disse: eu chego o ano que vem, mas eu não perco Deus de vista nunca mais. Passam-se os meses. Quando Israel está se aproximando de Jerusalém, lá do alto da muralha está o atalaia. O atalaia olha com o seu binóculo, a sua luneta, e quando ele vê a bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzindo, ele olha as trombetas que estão penduradas do lado dele, e ele pega uma trombeta de alegria, e quando ele toca a trombeta de festa, Israel salta em gritos. As pessoas saem das suas casas e vêm para o meio da rua. Lembra a festa dos plebeus? Os importantes já vão para o palácio. O rei está chegando aí. Quando abrem os portões de Jerusalém, o povo está esperando quem entrar lá dentro? O rei, porque é assim que acontece. Para a tristeza do povo, ao invés de entrar Davi, entra a arca. E quando entra a arca, ninguém grita, nem aplaude. Fica todo mundo dizendo assim: ih, esse rei não conhece etiqueta, ele não sabe como funciona, ele é novinho, vamos dar um desconto para ele. Todavia, os jovens ficaram em silêncio. Mas Flávio Joséfos escreve que quando os velhos viram a arca,
Quando eles viram a arca voltando, os velhos começaram a cair de joelhos, rasgar suas roupas, pegar cinzas e terra, passar sobre a sua cabeça e dizer: o rei voltou. Aleluia. Quando Davi percebe o silêncio dentro de Israel com a entrada da arca, ele acelera o passo. Quando ele entra com o cavalo, o povo começa a gritar: é o rei, é o rei, é o rei. Começam a cantar a música: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E quando Davi percebe que o louvor é para ele, ele desce do cavalo. Ele pega aqueles 30 soldados que ele tinha particular lá da turma de Adulão, da caverna de Adulão, manda eles fazerem um biombo humano ao redor dele. Israel quieta, ninguém está entendendo o que o rei está fazendo. O rei só desce do cavalo para subir no palanque e dar um discurso político. Trouxe aqui despojos de guerra, trouxe de volta a arca. Mas não é isso que Davi faz. Davi quebra toda a etiqueta. Ele entra neste biombo humano e começa a tirar a sua roupa. As pessoas vêm passar por cima da mão dos soldados a coroa real, a roupa real, o cinto real. E daqui a pouco, quando Davi pede para abrir o espaço, quando os soldados quebram o biombo, lá está Davi, usando uma estola sacerdotal branca, um pedaço de pano com um buraco no meio amarrado na cintura, exposto à nudez das laterais esquerda e direita. Era o maior símbolo de humilhação que um homem poderia ter. A Bíblia diz que quando Milca, a mulher de Davi, que estava lá no palácio, olhou para ele e viu ele daquele jeito, ela sentiu nojo, porque ela sabia como é que um rei volta de batalha com a vitória. Israel fica em silêncio. Davi olha para todo mundo e está todo mundo olhando para ele, esperando uma reação. Ele vai até um dos tangedores e diz: toque uma música. Davi coloca uma mão aqui atrás e a outra mão aqui na frente, porque é assim que um judeu inicia a sua dança. E Israel inteiro está olhando, e Davi começa. Davi começa a dançar. Ele dança para a esquerda, ele dança para a direita, ele dança para os lados. A multidão não sabe o que fazer. Uns estão rindo, outros estão dando glória a Deus. Milca lá de cima disse: eu tenho nojo do meu marido. Mas Davi não estava dançando para eles e nem para ela, nem para eles. Davi estava dançando para quê? Não é que Deus abriu a janela do céu para ver Davi dançar? E quando Deus vê Davi dançar, ele sorri. Mas Deus pega Milca sentindo nojo. A Bíblia diz que Deus deixou ela estéril. Vai um recado aqui para aqueles crentes que não gostam desses crentes do reteté. Eu não sei se aqui em Campo Grande tem. Vai um recado para aqueles que quando vê esses pequenininhos de Deus, que são pentecostais até o tutano dos seus ossos, que dão um pulo, fazem coreografia. Cuidado, não toque neles. Você pode ficar estéril para sempre. Eles não estão dançando para você, eles não estão fazendo festa para você, eles estão fazendo para ele, para ele, para ele. Quem está narrando a história não sou eu, é Asaf. E é Asaf que diz: ó grande rei Salomão, eu era um dos levitas, que tinha 15 anos. E quando eu vi o seu pai dançar, o que estava nele me pegou. Quando eu dei por mim, eu estava perto do rei. Ninguém tocava no rei. Asaf conseguiu pegar na mão de Davi. Por quê? Porque os soldados estavam tão espantados quanto a multidão. Ficaram tão absortos em ver Davi dançar que deixaram de proteger o rei. Quando Asaf pega na mão do rei, eles querem tocar nele. Davi diz: solte o menino. E Davi pergunta para ele: o que é que você quer, garoto? Ele diz: eu quero dançar. Eu quero adorar a Deus como o Senhor está adorando. E o menino de 15 anos e o rei bailam para Deus ao redor da arca. E é Asaf que conta: quando terminou aquela festa e eu voltei para casa, o meu pai olhou para mim e disse: o seu nome agora será Asaf. Porque a palavra Asaf significa Deus dele se apoderou.
vou falar de novo. A palavra Asaf não é só um nome masculino. A palavra Asaf significa Deus pegou aquela pessoa. Oh meu Deus, transforma essa vigília numa vigília de Asafs. Deixa Deus pegar você também. Deixa Deus se apoderar de você também. Ignore esse crente que está à sua esquerda e que está à sua direita. Mesmo tendo ele vindo para a vigília, já não está aguentando mais. Tem uns que estão tão friozinhos que se você ficar mais 5 minutos perto dele, você pega um resfriado. Mas em compensação tem uns canelas de fogo nesse lugar. Deixa Deus incendiar. E é Asaf quem diz ao rei Salomão: quando eu toquei no seu pai, o que estava nele tocou em mim. Asaf escreveu 10 salmos, pastor Eliseu. Eu estou profetizando, pega. Um dos salmos é o Salmo 73. Não há um salmo tão lindo quanto esse. Quando ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu olhei para o ímpio e vi que o ímpio, nem na sua morte ele tem aperto. Asaf escreve esse salmo no dia em que o pai dele morreu. Quando ele era filho de sacerdote, o pai era enterrado na cova dos pais, um pedaço de terra feito no nada, porque sacerdote não tem herança a não ser o Senhor, não tem riqueza nem beleza. Ele enterra o pai dele em uma cova rasa, e ele vê o rico empresário de Jerusalém com pompas e fazendo festas, e ele começa a sentir inveja do ímpio. O ímpio consegue enterrar o pai dele melhor do que eu enterrei o meu. É ele quem começa a dizer: ser crente não é fácil. Tenho a unção de trazer Deus para cá, mas às vezes passo por situações de humilhação. E ele vai vomitando a sua alma, até que ele chega lá no versículo 15 e 16, ele diz: tudo isso aconteceu até que eu entrei no santuário de Deus. Porque eu descobri que a vida verdadeira não está lá fora, mas está aqui dentro. Se tem um lugar seguro do mundo, esse lugar se chama o centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não tem a nada e a ninguém. Pode se levantar contra ti 11 mil demônios, 1000 caem de um lado, 10 mil caem do outro, e você não é atingido. Estar no santuário significa estar na presença daquele que pode te proteger. Tem alguém que está no centro da vontade de Deus aqui? Salomão ouve essa história e ele se apaixona. Ele diz: agora compreendo porque insistiram tanto para que você pudesse estar, mas a lei te impede. Mas após ouvir a história, Salomão diz: se o meu pai quebrou regras para que Deus voltasse, eu também posso quebrar as minhas. Ele revoga a lei, assina um documento e com o seu anel sela o documento dizendo: Asaf, você está de volta. Falaram que você nunca mais ia cantar, vai pegando aí. Falaram que você nunca mais ia pregar, vai pegando aí. Falaram que você nunca mais podia ser nada, vai pegando aí. O rei nesta noite vai revogar a lei, vai te trazer de volta. Vai te trazer de volta. Antes de sair da sala do rei, Asaf pergunta: quanto tempo eu tenho para compor essa música? E o rei diz: o tempo da construção do templo. 7 anos. Quantos anos? O homem tinha 55, ele tem quantos agora? Mas só pode entrar no santuário até os 50. E ele tem 62. No dia da inauguração do templo, Israel todo está de frente ao santuário. 5 milhões de judeus. Imagine parando na porta daquele templo as carruagens reais de Salomão. Quando Salomão desce, se tivesse celular naquela época, ninguém ia aguentar com Facebook de foto, né? Todo mundo diz assim: lá está Salomão, e aquela é uma das mulheres dele, uma das 700. Ele só tinha 700 mulheres, coitado. E mais 300 concubinas. Houve uma época da minha vida que eu sentia inveja dele, quando eu era jovenzinho na igreja. Mas por que esse homem podia ter 700 e eu só tenho que ter uma? Depois que eu casei, passei a ter pena dele. Uma mulher com um cartão de crédito já é terrível. Imagina 700.
Entendi porque ele quase perdeu a salvação dele. Está na Bíblia, ele quase não entrou lá. Mas isso é outra história, outra pregação para outro dia. Quando desce Salomão, daqui a pouco para uma outra carruagem. E o povo diz, quem é aquele? Aquele é o maior sacerdote de Israel. Ele desce com toda a sua indumentária. E o povo se alegrando, e vai parando carruagens. E desce o maior coral de levitas da época, os maiores cantores da época. E quando está tudo pronto, aparece a última carruagem. E quem desce dela? Asaf. Só que quando ele desce, todo mundo diz assim, o que esse homem de cabelo branco vai fazer lá dentro? E não sabe que a lei impede. E a notícia começa a ir a boca miúda, não fale dele. Por quê? Porque esse é o homem de quem Deus se apoderou. Esse é o homem de quem Deus revogou a lei. Você está entendendo? Vai acontecer com você o que aconteceu com Asaf. Vai acontecer com você o que aconteceu com Asaf e com Jesus quando Jesus ressuscitou. Alguém lembra o que aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou? Jesus ressuscitou, é domingo de manhã. Uma mulher corre no meio do jardim gritando, onde colocaram o meu mestre? Lá longe ela vê um homem de branco e ela grita, onde colocou o meu mestre? Horteleiro, hortelão, jardineiro. O jardineiro vira para ela e diz assim, Maria. Ela olha para ele e diz, Rabi és tu? Sou eu, Maria. E ela corre para tocar nele. Quando ela vai tocar nele, ela estende a mão e diz assim, não me toque, Maria. Frustração, né? Ela pronta para dar um abraço, ele diz, Maria, não me toque. E ela pergunta, por que não? Porque eu ainda não fui glorificado. Quer um recado de Deus? Podem tocar em você até te botar na cruz. Não entendeu? Vou desenhar. Podem tocar em você, no seu nome, na sua família, na sua história, até te botar na cruz. Podem tocar em você até te sepultar. Mas quando Jesus te ressuscitar, eu quero ver quem é que te toca. Aí é a sua vez de dizer, agora ninguém me toca até eu ser glorificado. Até Deus devolver tudo que eu perdi. Pegou aí, Asaf? Asaf está dentro do santuário. Aleluia. Salomão faz o discurso inicial, que aqui dentro estejam os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos de Deus e os seus pés. Salomão ordena que sejam queimados os animais. São milhares de ovelhas, são milhares de bois. São rituais que duram horas e horas. E agora estamos indo para o final do culto. E o final do culto termina com uma cantata. E a cantata tem como maestro Asaf. O rei termina o último discurso. E ao terminar o último discurso, ele deve ter dito assim: Maestro Asaf, é com o senhor. Asaf pega a sua batuta, tira o pergaminho do braço, passa as músicas para os coristas, está na frente deles, olhando e dizendo: Senhores, é uma honra poder cantar com vocês aqui para o grande Deus do meu senhor Davi. Esta música que está em vossas mãos, levei 7 anos para compô-la. Não é para homens, é para ele. Cantem bem. Estão prontos? Ele separa as vozes, contralto, soprano, barítono. Separou as vozes. Todo mundo pronto para cantar. Ele abre os braços para começar a música. Congela a cena. Ele está assim. Salomão está assim. Os levitas estão prontos para cantar. Saia do templo comigo. Venha para fora de Israel. Tem 5 milhões de pessoas lá fora. Eles não veem o que está acontecendo lá dentro. Crianças começam a puxar a barra da saia da mãe, ou a orla da túnica dos seus pais. Pai e mãe perguntam: o que foi, filho? Papai, vamos esconder porque vai chover. Não vai chover não, olha o calor que está. Papai, vai chover. Como é que você sabe? Olha aquela nuvem lá em cima chegando. A nuvem que havia se afastado de Israel, a Shekinah, a carruagem de Deus, o filtro da glória de Deus. A terra só não é queimada por causa da Shekinah. É ela que filtra a glória de Deus. A nuvem vem, se aproxima do templo. Ela passa pelo átrio. Ela passa pelo lugar santo. Ela para em cima do santo dos santos. Lá em cima da nuvem estão anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sentado nas asas dos querubins está aquele
que é tremendo, que é poderoso, que é tão grande que o salmista disse assim: Deus, quando quer olhar para a terra, ou melhor, Deus, quando quer olhar para os céus, Ele se inclina. Não entendeu? Eu vou desenhar. O salmista diz que Deus, quando quer olhar para o céu, Ele se inclina. Não entendeu? Vou desenhar. Quando você quer olhar para o céu, você faz o quê? Você olha para cima. Deus, quando quer olhar os mesmos céus, olha para baixo. Porque Ele é maior do que os céus. Numa disputa de salmos, o outro salmista disse: Deus é tão grande que em uma da concha das suas mãos Ele sustenta todos os mares da terra. O outro disse: Ele é tão grande que no Salmo 147 disse assim: eu conheço as estrelas pelo nome e sei o número de cada uma delas que está em cima das galáxias. Se Deus conhece as estrelas pelo nome, sabe o endereço delas, Ele conhece você pelo nome, Ele sabe o seu endereço. Estrela não tem boca para cantar nem para adorar, mas você tem, então adore a Ele. Glória. Deus para em cima do santuário. Agora digo eu, não a Bíblia. Deus olhou para a terra e começou a pensar, Eliseu: se Davi quebra etiquetas para me adorar, se o filho de Davi, Salomão, quebra etiquetas para me adorar, eu também quebrarei a minha etiqueta hoje. Olha o que aconteceu. Pela primeira vez na história, Deus se levantou da nuvem, mandou os anjos todos ficarem lá e disse: eu vou sozinho lá embaixo. Quando Deus desce da nuvem, se aproxima daquele ambiente, voltemos a Asaf. Asaf está congelado. Descongelemos a imagem. Asaf começa a reger para que o coral cante. Quando ele abre as mãos para reger o coral, não tem música, não tem instrumentos. Um barulho entra dentro daquele lugar. Ninguém consegue ficar em pé. Sacerdotes caem para um canto, levitas caem para o outro canto. Asaf cai com batuta e tudo para um pouco do lado de cá. Quem estava matando animal cai para o outro lado. A Bíblia diz: e a glória de Deus encheu o templo de Deus, e a nuvem entrou no santuário do Senhor, e ninguém conseguiu ficar de pé naquela reunião. Eu sou muito curioso acerca da Bíblia. E eu perguntei a Deus: por que que o Senhor fez isso? Eu li a Bíblia 30 vezes de capa a capa. Posso recitar para vocês as músicas que tem na Bíblia. Do cântico de Isaías, ao cântico de Débora, ao cântico de Zacarias, ao cântico de Maria, ao Magnificar. Existem centenas de cânticos na Bíblia. Eu perguntei: cadê o cântico de Asaf? Não tem. Por que que não tem? Ele levou 7 anos para fazer aquela música. Por que que não está aqui? Os escribas escreveram tudo o que aconteceu naquele dia, menos a letra da música. E eu falei: Senhor, por que que o Senhor não deixou o homem escrever a música? O Senhor disse: eles não ouviram a música. Mas como assim? A música não era para eles. Mas calma, me explica. O Senhor disse assim: eu sou o que sou. Passado, presente e futuro se misturam. Eu ouvi a música antes dela ser cantada. Eu ouvi a letra antes dela ser composta. E eu não ia deixar que homens ouvissem aquela letra por ouvir. Não era para eles, era para mim. E como eu vi que era perfeita, porque saiu do coração de Asaf, e Asaf herdou a unção de Davi, eu dei um presente. Eu entrei naquele lugar
e mostrei que é possível um homem me tirar da nuvem e me fazer entrar dentro do ambiente onde eles estão. Assim diz o Senhor. O que falta nos nossos dias são homens e mulheres que tragam Deus para dentro da igreja. Você já participou daqueles cultos que você pergunta 10 minutos depois de sentar no banco: o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui em Campo Grande não acontece, que aqui todos os cultos são bons, né? Mas lá onde eu congrego, onde eu pastoreio, tem dia que eu estou no púlpito, eu falo: o que é que eu vim fazer hoje aqui? Não funciona nada. O diácono está desviado, as crianças parecem que estão com pacto com o capiroto. O que vai cantar o hino da harpa erra. O músico está daquele jeito que nem para ficar endemoniado presta. Se o diabo chegar perto dele, ele entra dentro do diabo e deixa o diabo endemoniado. Por que nossos cultos são pedantes e pesados? Não deveria ser assim. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, e não volta vazia mesmo. Mas igreja não é um centro de intelectualidade onde você vem para ouvir filosofias. Igreja é um lugar onde você vem para reabastecer sua bateria, para encarar Satanás lá fora só se for cheio do Espírito Santo. Agora, como é que você pode encarar o diabo se você vem para a igreja? Dá uma olhadinha no irmão que está do seu lado, só o sangue do Cordeiro. A pessoa está com a cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. O olho está seco igual o olho de sapo que morreu no dia de enchente. A boca está travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Ei, isso aqui não é uma missa, com todo respeito às missas, é um culto pentecostal de adoradores. Tem que ter Deus, tem que ter glória, tem que ter glória. Esquecemos que a figura central dessa reunião é o próprio Deus. Estamos cheios de homens e mulheres que são coveiros de igreja. Eles entram no santuário não para adorar a Deus, vêm para reparar as pessoas. Acredite, tem uns 10 aqui dentro que não deram glória a Deus ainda por causa da minha barba. Acredite nisso. Tem mais os outros que não deram glória a Deus por causa do meu cabelo. Eles dizem: até quando ele vai ficar mudando a aparência dele? Ei, bocó, enquanto você faz isso, o irmão do seu lado está voando. Enquanto você fica nessa sua frigidez espiritual, o tempo vai passando e você não recebe o que Deus tem para te dar. Para de olhar o da esquerda e o da direita. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Jesus, eu quero um sinal de que tu estás nessa vigília, meu Pai. Se tiver um homem, uma mulher aqui que tem a capacidade de trazer o Senhor para dentro deste santuário, manifesta-te na vida deles agora. Os batizados com o Espírito Santo comecem a orar em outras línguas. E quem nunca falou em línguas, recebe agora. Recebe agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. De adorarmos ao Senhor. É hora de trazermos Deus para as nossas famílias. É hora de colocarmos Deus dentro do nosso escritório, do nosso trabalho. É hora de você trazer Deus de volta. Ei, assembleiano! Aos demais irmãos de outras igrejas eu não posso falar, mas dos assembleianos eu posso. Assembleiano! Coloca Deus dentro da sua casa de novo. O Deus das vigílias, das línguas estranhas, o Deus das profecias, das interpretações de línguas, o Deus da oração pelos enfermos, o Deus que ressuscita. Traz Deus de volta. Traz Deus de volta. Senão, vai acontecer conosco o que aconteceu pela Europa. Pastor Dionísio tem igrejas pela Europa, sabe o que eu estou falando.
Vai acontecer conosco o que aconteceu pelo mundo. Igrejas e acabou. Ministérios e acabou. Pregadores e acabou. Departamentos e acabou. Foi-se a glória. Não basta termos o ouro e a prata, precisamos ter o levanta e anda. Não é só termos poder de voto ou poder de mover a sociedade com nossas passeatas. É fazer com que por onde um crente passe, a sua sombra levante um paralítico. É onde chegar um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo, dentro de uma universidade cheia de pessoas possessas, ele passar e o corpo das pessoas se arrepiarem, ele tocar e as pessoas caírem possessas, serem libertas. É hora da glória de Deus se apossar de Campo Grande. É hora, é hora. É possível, porque Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não mudou. O que mudou? Nós fizemos como Israel, mandamos Deus embora, mandamos o nosso Senhor embora. Feche os olhos e adore. Somos pentecostais. Se você não crê que Deus pode usar homens e mulheres, se afaste desse santuário. Deus está entre nós, caminhando entre nós. O Senhor está gritando no seu ouvido: eu te quero de volta. Eu quero seus dons de volta, eu quero você de volta. Quero você pregando, quero você cantando, quero você adorando, quero você incendiando esse estado. O Brasil será transformado por uma igreja viva e poderosa. É necessário buscarmos Deus de volta. Você entende isso? Eu quero terminar a parte da pregação contando um testemunho. Eu estava pregando no interior de São Paulo, numa grande cidade. Era a inauguração do templo da minha denominação, Assembleia de Deus. Era uma igreja um pouco maior do que essa. Uma igreja rica, cheia de pessoas importantes. E eu comecei a pregar. 20 minutos de pregação, só se ouvia 2 barulhos na igreja. O primeiro era os mosquitos voando. E eu engoli 2. A luz estava em cima, eu ficava rodeando, eu falo demais, acabei engolindo 2 mosquitos. E o segundo barulho era o meu pulmão. Que quando eu parava de falar, fazia... E eu já estava daquele jeito. Eu falei: Jesus, o que é que eu vim fazer aqui? Deus é tão bom que de repente lá da porta da igreja eu vi entrar um grupinho atrasado. Tinha um banco, eles sentaram no banco, uns 5, 6 pessoas. E eu continuei pregando, porque o pregador, ele tem que ser valente. Ele tem na sua mão o seu instrumento, ele entra dentro de uma caverna e sabe que lá tem um diamante. Ele não sabe onde está, ele vai batendo até achar. Pregador assembleiano é assim, ele bate até achar o diamante. Que tem diamante, tem, só temos que encontrar ele. E eu batendo, daqui a pouco, daquele grupinho, alguém disse assim: glória a Deus! E a igreja inteira fez assim, ó. E eu soltei outra rajada de mensagem, e o outro grupo lá disse: glória a Deus! O povo olhou. Na terceira vez ninguém mais olhou, porque começaram a ficar com vergonha. O grupinho de 5, 6 começaram a revezar: glória, e o outro glória, aleluia, o outro é glória a Deus e aleluia. E esse negócio de glória a Deus e aleluia pega. Esse negócio pega. Ensaia para você ver uma hora. Você começa dando glória a Deus de brincadeira, mas como Deus não leva nada em brincadeira, e só tem um Deus, quando você diz glória a Deus, essa glória só vai para Ele. Ele recebe a glória e Ele derrama a glória. Você manda a glória para cima, Ele manda a glória para baixo. É assim.
Aí, pastor Dionísio, eu me empolguei. Aquele grupo começou a adorar bastante. Falei, é agora. Quando a igreja vibrou com eles, ficou de pé, eu fiz igual o Pelé. Eu aposentei no auge. Falei, amém. Encerrei a mensagem, eles ficaram pulando, devolvi o microfone. Falei, chega, tá bom demais. Daqui a pouco, pastor deu os avisos finais. Aquele grupo veio perto do altar e disse, podemos tirar uma foto com o senhor? Quando eu vi que era, eu disse, é agora. Já desci, fizemos uma foto bem bonita. Trouxeram os DVDs para eu assinar. Aí antes de eu terminar de assinar, eu falei assim, vocês moram onde? Moramos aqui perto. Eu falei, vocês vão estar por aqui amanhã? E eles falaram assim, por que não? Porque amanhã eu vou pregar numa outra igreja aqui perto. E eu queria muito a presença de você. Você promete que não vai escandalizar? A resposta foi terrível. O líder do grupo disse assim, pastor, vai depender do nosso padre. Eu achei que eu tinha escutado errado. Eu falei, vai depender de quem? Do nosso padre. É que o padre da nossa paróquia é muito bravo. Para vir aqui hoje nós temos que negociar com ele. Vamos ter um presente para ele deixar vir aqui. Eu falei, como é que é? Nós somos carismáticos. E eu já fui e falei, pastor, nós já escutamos seus DVD. Nós não somos aqueles falsos, não. Nós somos carismáticos de verdade. Nós somos batizados com o Espírito Santo escutando seus DVDs. Estavam lá orando e o fogo desce, a gente glória para cá, glória para lá. E todo mundo falando em línguas. Falei, vocês, só são vocês? Falei, não, nós somos em 200. Só que o padre não deixou vir os 200, só deixou nós. Aí nós viemos para pegar alimento e levar para nós lá. Eu falei, por que vocês não passa a Macedônia, vem para cá? Quer ouvir a resposta? Pastor, aqui você já tem fogo demais. Nós queremos incendiar a nossa. Não adoramos mais Maria. Maria é só mãe de Jesus. Mandamos uma carta para a nossa diocese mor, para que o arcebispo assine. Queremos ser batizados por imersão. E queremos aguardar o retorno de Jesus para sermos arrebatados. Eu entrei dentro do carro que foi me levar para o hotel transtornado. Eu estava transtornado. Eu disse, Senhor, me explica o que aconteceu essa noite, Senhor. Porque o meu povo que nasceu no fogo, que cresceu no fogo, que tem a Bíblia debaixo do braço igual desodorante 24 horas por dia, que não corta o cabelo, que ficam com as saias compridas, que buscam o Senhor em santidade, que não bebe, que não fuma, que não joga, o culto inteiro com a cara fechada. E aí vem esse outro povo. Quando eu falei esse outro povo, Deus me deu uma repreensão. O Senhor disse para mim, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. E o Senhor me deu uma outra palavra, não tem um povo que tenha monopólio do meu poder. Se a minha igreja A não quer, a igreja B quer. Eu me revelo para quem quer, eu me dou para quem busca. Eu me revelo para aquele que quer entender e quer conhecer e tem fome e sede de justiça. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Estamos perdendo. Por que estamos perdendo? Podemos ser modernos, mas não podemos ser mundanos. Podemos ser para frente, mas nós não podemos deixar os nossos ensinamentos para trás. Tem coisas que são temporais, como usos e costumes são temporais, mas a essência, a doutrina, a glória, o Espírito Santo, os dons, nós não podemos abrir mão disso. Mas isso só se manifesta quando Deus encontra homens e mulheres sensíveis. Eu vou repetir, homens e mulheres sensíveis. As pessoas sensíveis não passam o culto inteiro filosofando, de braço cruzado, com a mão no queixo, olhando para cima, dizendo to be or not to be, that's the question. Aqui não é lugar de filosofar, aqui é lugar de se encher do Espírito Santo, de receber a glória e a graça dele. Quando
grande avivamento para o neopentecostalismo no Brasil. E eu estava engatinhando nas pregações. E eu termino aqui. Recebi uma ligação. E naquela época eu não tinha muito convite para pregar. Estava iniciando. E o homem do outro lado da linha disse: é da casa do pastor Marco Feliciano? Eu disse: sim, senhor. Eu queria lhe convidar para pregar na minha igreja. Eu falei: qual é a data? E ele disse: deixa eu olhar a minha agenda para ver se eu tenho espaço. A agenda estava cheia de espaço vazio. Mas eu valorizei, né? Tem que ser mesmo nessa data? Porque essa data... não, então eu vou abrir mão. Qual é o nome da sua igreja, senhor? Quando ele falou o nome da igreja dele, me deu um arrepio. Não vou falar aqui por ética, porque eu conhecia a igreja, era numa cidade próxima à minha. E eu falei: o senhor tem certeza que o senhor ligou para o pastor certo? Aí não é a igreja, e ele completou: é aqui mesmo. Aqui ninguém fala em línguas, aqui ninguém vê anjo, aqui ninguém pula, ninguém grita. Aqui é uma igreja bem ortodoxa. E eu disse: e o que o senhor quer que eu vá fazer aí? Ele falou: você não é o Feliciano que pula, grita, planta bananeira, agarra o diabo pelo chifre? Eu vi suas pregações aqui, que a tampa da chaleira voa. Eu falei: sou eu. Eu falei: é você mesmo, eu quero que você venha aqui. E eu fiquei desconfiado. Eu falei: o senhor quer que eu vou aí para quê? O senhor está fazendo alguma matéria contra o pentecostalismo? Ele falou: não, deixa eu te contar. Você não conta para ninguém, eu não prometi, por isso eu estou contando aqui. Ele falou: eu estudei nos Estados Unidos da América, meus professores foram Billy Graham e Henrietta Mears. Era de uma linha batista. Ele disse: eu sempre fui um erudito, um grande pensador. Plantei várias igrejas no país, e agora vou terminar os meus dias aqui nessa cidade. Só que há poucos dias atrás eu estava no culto e eu fiquei preocupado, porque alguns membros da igreja dormiam no culto. Alguns acordavam porque batiam a cabeça no banco da frente. Eu comecei a achar estranho. Falei: será que meu sermão está ruim? E ele falou que ficou preocupado, porque ele passava 2, 3 dias preparando o sermão do domingo. E ele falou que no dia que ele estava preparando o sermão dele, a mensagem não vinha, a Bíblia ficou grande. Aquela noite antes de dormir, ele dobrou o joelho e disse: Senhor, aviva o meu ministério. E ele dormiu. E ele falou, pastor Dionísio, que quando ele dormiu, ele sonhou, ele apareceu em um ambiente que tinha um homem de branco, de braço cruzado, com um giz na mão, e atrás uma lousa, e ele sentado como se fosse um aluno. Ele olhou e disse: onde eu estou? E aquele homem de branco disse: bem-vindo à escola do avivamento. Ele disse: você é quem? Ele disse: eu sou o anjo do Senhor. Você não pediu um avivamento? Eu disse: pedi. Então eu estou aqui para te dar o que você pediu. Ele disse que ele tomou um susto, que ele acordou sentado na cama dele, suando frio. A mulher dele falou: o que foi? Ele disse assim: eu tive um pesadelo. Vi um anjo e viu que teve um pesadelo. Foi que ele levantou, foi na cozinha, bebeu água, dobrou o joelho e falou: Senhor, me livre dessas coisas, meu pai. Dobrou o joelho de novo e falou que dormiu. Quando ele dormiu, onde é que ele apareceu? Na escola de novo. E o anjo olhou para ele e disse: você já está pronto? E ele falou: não tem como mudar a história. Ele falou: não, foi você que pediu. Deus não obriga ninguém a nada, mas quando alguém pede, Ele dá. Ele falou: não tem para onde fugir. Ele falou: não, então tá, que eu aceito. Qual que é a minha primeira lição? Ele disse: a sua primeira lição é aprender a ler. E ele falou que o anjo começou a escrever umas coisas na lousa que ele não entendia nada. Era risco, ponto, eram umas coisas, pareciam hieroglifos. Ele disse: eu não vou saber isso nunca. Ele disse: por isso que eu estou aqui, para te ensinar. Depois que escreveu aquela frase, ele falou que o homem foi botando o dedo e disse: fale assim, isso aqui se soletra assim. Ele soletrou a primeira, a segunda. Quando ele aprendeu a frase inteira, o anjo disse: fale a frase inteira. Ele falou, quando ele falou a frase inteira, ele acordou sentado na cama dele, com as mãos para cima, falando as línguas que os crentes assembleianos falam quando estão cheios do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo dormindo. Ele falou que os cultos ficaram estranhos, porque no culto ele começava a sentir umas coisas esquisitas, ele não sabia como reagir àquilo. E ele falou que ele começou a procurar conhecer os pastores e descobriu uma fita minha. Ele falou: você mora aqui pertinho, vem aqui me ajudar. E eu me empolguei, e eu fui. Cheguei num belo domingo na igreja dele, uma igreja linda, o povo tudo chique, aquele povo importante, rico, poliglotas. E eu olhei para ele e falei: e aí, pastor? Ele falou assim: ó, o povo é seu, só tem um problema. Eu falei: qual? Ninguém sabe o que aconteceu comigo ainda.
Eu não sabia o que eu fazia. Falei, como assim? Ninguém sabe ou não? E o senhor me trouxe para quê? Você dá um jeito de fazer eles acreditar. Nessas igrejas não sentam os pastores no púlpito, só fica o pregador, eles sentam do lado. E eu, assembleiano roxo, olhava aquelas mulheres com aqueles brincão, aquelas mini saias tudo pintadas. Eu falei, Jesus de Nazaré, eu vou encarnar um João Batista aqui. Uns homens de barba, de short. Eu falei, ai, é hoje. E o senhor falava, eles querem avivamento. Fale do avivamento. Aí para pregar sobre avivamento eu não olhava para a igreja, eu pregava olhando para cá, Deus vai fazer. E nessa noite, porque se eu olhava para frente eu tomava um choque cultural. Eu assembleiando daqueles que a mulher não podia rapar a perna. É trauma do meu casamento. Edita isso, que se a minha mulher soubesse, você está perdida. Primeira noite, só Jesus. Encostei a perna na perna dela, tinha mais cabelo que a minha. Coisas da assembleia. Imagina eu desse jeito, vou pregar numa igreja desse outro jeito. Falei, ah, meu Deus. E eu pregava, e não acontecia nada na igreja. Eu só via eles com aqueles olhos assim, todo mundo fazendo assim. Aí de repente um fato me chamou a atenção. Pergunte o quê? O pastor. Ele estava sentado de um lado e eu vi um diácono abanando ele. Eu comecei a prestar atenção, eu pregava e o pastor agarrava o banco aqui embaixo e fazia assim. É diferente. Quem tem a sensibilidade, o Espírito Santo toca. É diferente. É diferente. Terminei a pregação, mandei todo mundo ficar de pé, pedi para alguém tocar uma música. Eu falei, e agora, senhor? O senhor disse, chama o povo para frente. Eu falei, não vai vir ninguém. Alguém gostaria de conhecer o Espírito Santo na sua intimidade? Levantou a igreja inteira. Mas a mulher que veio na frente, ela veio para me afrontar, aquela coisa ruim. Eu olhei para ela, a filha do cão com a pomba gira, está ali. Uma velha, mas sabe aquelas velhas que parece o Satanás? Ela veio me olhando assim. Eu descobri depois que ela era filha do americano que tinha plantado aquele ministério. Então ela nunca creu nessas coisas. Ela veio para frente para me afrontar. Se existe, eu quero, ela disse. E eu fechei o olho e falei, Jesus, e agora? O senhor disse, desce e põe a mão sobre a cabeça deles. Eu falei, jamais. Não entendendo a Bíblia, eu disse, não coloco a minha mão na cabeça das pessoas apressadamente. Nada a ver. Eu não queria botar a mão na cabeça dela porque ela tinha uns trem na cabeça que na nossa igreja não tinha. E o Senhor disse para mim, você não põe a sua, eu ponho a minha. E Jesus começou a tocar naquela igreja. Essa velha tomou um impacto, como se uma mão batesse nela e jogasse ela para trás. Ela foi caindo para trás, onde ali escorando, ia caindo todo mundo junto, e Jesus batizando com o Espírito Santo. 39 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela igreja. Começaram os avivamentos pelo meio neopentecostais. Eu estava em Itabuna pregando quando a igreja batista de Itabuna se desvinculou da igreja batista nacional. 4.000 batistas num estádio para me ouvir pregar. Eu e Armando Filho. O Armando era batistão na época. Conhece o Armando Filho, cantor? Quero que valorize o que você tem. E eu ministrei aquele povo sobre a unção do Espírito. Chamei à frente os que creram. 1/3 deles vieram. Jesus batizou 600 batistas com o Espírito Santo. Deus tomou Armando num cântico espiritual e me tomou do outro lado. Nós fizemos um dueto em línguas. Eu nunca vi isso acontecer na história. Foi a primeira e única vez que eu vi isso. Por quê? Porque a igreja estava com fome. A igreja queria. Não podemos ficar acomodados. Não podemos vir para o culto, cruzar os braços, mascar essa desgraça desse chiclete, esperar que o pastor tire do bolso uma varinha mágica, bata, o céu se abra, Deus desce. Não. O reino de Deus é tomado à força. É preciso oração, é preciso jejum, é preciso graça, é preciso renúncia, é preciso entrega. É o desafio, esses crentes de cabelos brancos que estão aqui, que vocês conhecem Deus mais do que a minha geração.
Ensinem-nos, contem-nos a história do Deus que fez essa igreja ser o que ela é. Sente com os mais jovens, ensine as crianças. Não coloquem à frente da juventude ou à frente das crianças pessoas que não tenham conhecimento desse dom do Espírito Santo. Não coloquem à frente do ministério homens que não conheçam o poder do Espírito Santo. Nossa igreja nasceu no fogo, cresceu no fogo, será arrebatada no fogo. Traga Deus para sua casa. Fique de pé comigo. Alguém sente Deus aqui? Com autorização do pastor, eu quero fazer um convite. Eu não sei se alguém vai vir, mas se vier, Deus vai lhe honrar. Feche os olhos. Eu queria, perto desse altar, homens e mulheres que estão cansados de um cristianismo vazio, estão cansados de cultos vazios, estão cansados de serem crentes vazios, que querem mais, que querem que Jesus lhes renove, que querem ser usados nos dons do Espírito Santo, que querem voltar a ser instrumentos do Deus de Israel. Enquanto você se aproxima, eu quero invocar a presença do Deus de Daniel nessa reunião. Isso, venha, pegue na mão de quem está do seu lado. Sonoplasta, acorda aí, sonoplasta. O meu músico está mandando um recado para você e você não solta. Pegue na mão de quem está do seu lado. Comece a buscar a presença de Deus. Oh Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou te pedir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Comece a orar em outras línguas, comece a falar na língua dos anjos. Seja renovado agora. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou te pedir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até
Até diante da morte, prefiro ser fiel. Vamos cantar o Salmo 91 como Davi, marchando. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Recebe a glória dele. Minha adoração Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Só quem prefere ser fiel dê um grito de glória a Deus. Prefiro ser fiel. Ramaraspi andrebele candorobas. Teloim telomandre vele suri di karalavashnara da gahai. Ah, eterno Deus de Israel, Deus que faz os homens navegarem no oceano do Espírito, Deus que dá aos homens experiências profundas. Aqui na minha frente tem um grupo de guerreiros. Na frente desse altar, Senhor, tem um grupo de vigilheiros que estão cansados de cultos mortos e frios, que estão cansados de um cristianismo sem sinais. Senhor, mostra a sua glória para eles esta noite, Senhor. Abre o céu sobre eles esta noite, Senhor. Traz o batismo com o Espírito Santo. Traz as línguas estranhas. Traz. Faz cair sobre nós a unção do livro de Joel, meu Pai. Ao Deus meu amor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ai, Jesus, sem nenhuma explicação. Solta a voz, Assembleia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Deus faz acontecer no nosso meio os seus sinais. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mão direita erguida ao alto da sua cabeça, toda a igreja. Diga comigo: todos os demônios que paralisaram a igreja, que roubaram os dons, que apagaram a chama do Espírito, que roubaram o meu fervor, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima.
E você vai abraçar pelo menos umas 7 pessoas. E vai dizer a cada uma delas: traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua casa. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá para ver o que Deus fará em Campo Grande depois desta noite. 2,5. Esta terra será chamada terra do avivamento. 3. Jogue no chão, pise em cima. Espírito